Você viu quanto motivo? Ó, tá ouvindo uma música conhecida, hein? Dica de lavar roupa suja. Gente, a gente teve que fazer essa musiquinha do Rock Balboa, né? Essa é da época dos anos 80, quem mais velho sabe. Mas o propósito da gente brincar assim, é claro, né, irmãos, que isso não é literal. É claro que não se trata de acerto de contas físico, mas quando a gente fala e compara, né, essa questão do esporte, do boxe, é justamente porque nós vemos o quanto às vezes é difícil para as pessoas entenderem alguns princípios básicos, simples, né? Hoje, na dinâmica aqui, o pastor Paulo e a missionária Laura estava aqui falando, imagina, 28 anos juntos, quantas dessas coisas, quantas vezes eles não pisaram nesse campo minado? Quantas vezes a gente que está aqui, né, ouvindo cada um desses casais, a gente disparou gatilho nas pessoas que estavam, né, na pessoa com quem a gente se casou. Tem hora que a gente tem o dom de trazer para fora o pior da outra pessoa, né? E às vezes o intuito é justamente o contrário, a gente aprender a desativar bombas. E eles fizeram aqui uma dinâmica incrível, mostrando que é a palavra de Deus que faz isso. Então, quando a gente escolheu esse tema aqui, de usar a luta, né, e o boxe, foi justamente para a gente fazer alguns comparativos num exemplo físico, num exemplo claro, como Jesus falava em parábola, para a gente lembrar disso no dia a dia e aplicar alguns princípios que a gente sempre fala para os casais. O óbvio sempre precisa ser dito. Tem hora que fala, mas isso aqui é tão óbvio, mas às vezes precisa ser dito, né? Olha, eu não sei se vocês acompanharam, a gente achou tão interessante porque é um tema que ficou tão evidente agora, porque teve uma luta do Popó com o Wanderlei Silva, não sei se vocês viram, no Brasil. Alguém, todo mundo viu? Acompanhou? Viu? Quem não viu na notícia, né? E você vê que ali, né, tem um preparo, tem um estudo, um lutador que não era da área, outro que era da área, né? Então a gente achou interessante pegar esse tema porque é um tema que está fresco, né, na memória. A luta, o ringue, a discussão, né? Tem um problema tão sério dos casais até hoje, que quando a gente cuida de casais, eu e minha esposa cuidando de casais há 10 anos, cuidando de casais, nós sabemos que um dos maiores motivos de discussão, de divórcio, ainda é a comunicação. As pessoas não conseguem conversar, não conseguem dialogar. São coisas simples que deixaram de ser ditas, ou a indiferença entrou, como a gente compartilhou aqui. E aí a gente quer deixar essa pergunta para você: qual é a sua luta? Qual é a sua principal luta? Por quê? Eu e a Gisele, a gente tinha uma dificuldade, mas a minha dificuldade não é igual à sua. Então, por exemplo, eu vim de um lar onde a gente tinha que, quem falava mais alto é o que tinha razão. Então a gente estava começando a discutir, eu subi o tom, começava a subir o tom, e eles diziam, mas por que você está gritando? Por que você está falando alto? Não, abaixa o tom para a gente começar a conversar de novo. E eu... A cultura dele era a lei da selva. Quem rugisse mais alto era quem ganhava a briga. Então, essa era a nossa dificuldade no começo do casamento. Então, eu queria que você refletisse aqui, você e o seu cônjuge, e pensasse qual é a sua dificuldade, porque a sua dificuldade é diferente da nossa. Então, de repente, como o pastor até pregou no domingo passado, né, da água, os poços, cada um tem o seu, a sua luta, a sua dificuldade. Então, de repente, você tem uma dificuldade do temperamento, de repente, você tem uma dificuldade de perdoar. E eu vim assim. Já a Gisele, ela tinha um negócio de passar pano. Quem gosta de passar pano assim? Eu gosto de falar, eu errei e me perdoa. Eu errei e te peço perdão. E ela falava, ela errava e ela falava, amor, você quer jantar? Não. Aí vinha no sofá, e ficava assim, amor, vamos assistir um filme? Eu falei, não estou ouvindo a palavra mágica ainda. Eu quero ver a palavra mágica. Não, mas não tem justificativa, eu quero ouvir o perdão. Aí, perdoou, para mim passou uma borracha, está tudo certo. Mas era um exercício. E assim, a gente está falando aqui, óbvio, rindo, mas isso foi lágrimas. Muitas lágrimas. Porque quando é uma briga pequena, uma discussão pequena, é muito mais fácil de você perdoar. E quando as coisas são profundas, e quando você é feito de verdade,
com algo que foi dito ou com uma situação que aconteceu e que você não pede perdão, verdadeiramente, que você fica arrumando, mas eu fiz isso por causa eu fiz isso por conta daquilo, justificativas como o pastor me falou, ou então por coisas ditas, ou até asneiras. Graças a Deus, a gente vai falar isso depois, porque nós não discutimos em determinados pontos, mas eu acho importante você pensar aí com o seu cônjuge, qual é a sua luta, a sua principal luta, se de repente você tem mais, mas com o seu cônjuge, destaque aí para você mesmo, faça essa pergunta, qual é a sua principal luta? E agora a gente vai aqui para um ponto de o amor não é uma luta. Aquele azulzinho ali é luta, gente. Ó. O amor não é uma luta, mas por ele vale lutar. Em Provérbios 18:21 a palavra diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quando a Bíblia diz morte e vida no poder da língua, nós precisamos entender o ponto que Deus quer colocar aqui, o ponto de importância que há nas palavras que nós proferimos. Nós matamos alguém, ou nós damos vida para alguém, diante daquilo que nós falamos, de como nós nos comunicamos com essa pessoa. E a comunicação, meus irmãos, ela pode colocar 2 países em guerra, ela pode levar milhares de inocentes à morte. Dentro de uma casa, a comunicação pode fazer com que filhos cresçam com traumas que eles vão carregar para o resto da vida. A comunicação pode matar a tua mulher, a comunicação pode matar o teu marido, e ela também pode trazer vida para essa mesma pessoa. E a Bíblia diz isso aqui, não é invenção, não é criatividade, não é palavras de autoajuda, é a palavra de Deus quem diz. Então nós colocamos aqui alguns comparativos no esporte do boxe. O boxe é um dos esportes mais antigos, e a gente gostou de pegar alguns princípios, porque ele justamente é considerado mundialmente um esporte de muita disciplina, um esporte de muitos valores a serem aprendidos e absorvidos por outros esportes, inclusive. E dentre eles está ali, por isso que a gente colocou aqui o ringue, para a gente poder trazer isso à memória. Um lutador, ele precisa de preparo, ele precisa de treino, ele precisa de disciplina, ele precisa de respeito, ele precisa de perseverança. E quando a gente observa todas essas características aqui, a gente consegue fazer o link para a nossa vida conjugal. Pensa se qualquer lutador consegue se tornar um campeão mundial, se ele consegue se tornar um ícone, se ele não tiver tudo isso aqui. Ele precisa de todo um preparo. Então ninguém começa sendo campeão levando lá um cinturão, né? E conseguindo levar taças, e como a gente colocou aqui, troféus, se ele não tiver todo o processo. E aqui, quando a gente fala de preparo, a gente sempre pensa, eu estudo para fazer faculdade, eu faço faculdade, eu estudo para poder ter uma profissão, eu me preparo para cozinhar alguma coisa, eu me preparo para poder fazer tantas coisas na minha vida, eu preparo a minha casa para receber pessoas, eu me preparo para fazer uma série de coisas. E por que a gente não pode pensar em se preparar a respeito do casamento? Casamento não se aprende por osmose. Se existe uma coisa que a gente comete um erro, que a gente muitas vezes quer aprender por tentativa e erro. E isso é antigo, irmãos, isso é arcaico. Quando a gente aprende por tentativa e erro, eu uso meu cônjuge de cobaia. Então eu erro, chega uma hora que a gente já está ferido. Chega a hora que o relacionamento já está desgastado. Então é muito importante a gente pensar que quando nós usamos o outro de cobaia, por quê? Porque eu aprendo por tentativa e erro. Eu vou tentar, se não der certo, amanhã eu falo de outro jeito. Não, eu vou tentar agora, se der certo, deu. Não, a gente não precisa fazer isso, sabe por quê? Porque existem meios de nós evitarmos o erro. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus, ela tem instrução para nós. Foi Deus quem formou a família e Ele nos disse como fazer. Então nós precisamos entender que nós temos que nos preparar. Já está escrito, a gente não precisa inventar uma nova forma de fazer a família acontecer. O Senhor já escreveu isso para nós. E aí, a gente está no treino. Ninguém começa a se comunicar bem, ninguém consegue se relacionar bem. A comunicação, para ser ajustada, não é do dia para a noite. No começo você vai fazendo um esforço. Imagina a cultura da sua família. A cultura da sua família era de uma forma completamente diferente. Até que você se ajuste a outra pessoa, é treino. Nas primeiras vezes vai sair artificial.
quando o Jorge fazia os primeiros, a gente brinca que o Jorge falou assim, pô, eu era skatista. Eu mandava para os caras que falavam, e aí, mano, você vai, cara, né? E aí, eu ficava esperando. É nóis. É nóis, tamo junto. Aí, eu ficava esperando que ele carregasse a minha bolsa, eu ficava esperando que ele tivesse atos de cavalheirismo. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que ensinar. Aí, eu pegava assim, dava a bolsa pro Jorge e falava assim, amor, carrega minha bolsa. Aí, quando eu tava com as pessoas, eu falava assim, eu tenho um marido que carrega até a minha bolsa. Sabe por quê? Porque às vezes você começa a proferir coisas a respeito da pessoa, não é porque você está mentindo e sendo hipócrita, é porque você está profetizando, é porque você está ensinando, e quando você faz isso, a pessoa já começa a agir como? Sabe aquela pessoa que sabe que vai ser promovida no trabalho? Que você fala assim, olha, acho que você que é um chefe vai te dar uma promoção. A pessoa começa a vir toda arrumada, já começa a falar, seguinte, por favor, coloca aquele negócio ali em cima, né? Porque já se sentiu gerente. E aí a pessoa começa a se comportar como? E aí eu já comecei a tratar ele como um gentleman. Eu já comecei a tratar ele como um lord inglês. E aí ele virou. Esse homem é uma bênção, gente. O pastor até brinca com ele, Jorge, está tão bonita esse modelito dessa bolsinha. Ele está na minha bolsa, mesmo que a bolsa esteja leve. E assim, às vezes é uma coisa que a gente pensar assim, precisamos treinar. Ele também me ensinou tanta coisa, meu Deus, irmãos, eu gastava. Eu pensava que eu era rica. Sabe essa coisa que está em alta hoje? Que fala assim, eu me identifico como um cachorro, sabe? Acho que eu sou pobre, mas eu me identifico como rica. Eu achava que eu era rica, eu gastava, aí meu marido falou assim, meu amor, existe uma coisa que se chama educação financeira, senta aqui. E aí, falou assim, nós não somos ricos, isso não é treino. Disciplina não é do dia para a noite, é importante a gente entender que não é gostoso fazer algumas coisas, tem hora que a gente vai ter que fazer por disciplina, tem hora que a gente vai ter que fazer porque o outro precisa, porque a nossa casa exige isso. E disciplina não tem a ver com zona de conforto. Disciplina, imagina um jogador ali, quanto que ele precisa se preparar, a alimentação que ele precisa ter, os treinos exaustivos, a hora que ele tem que levantar, todo mundo se prepara na luta lá, né? Tipo, só o rock balboa sobe lá, todo mundo vibrando. E ninguém sabe o processo que aconteceu. E a disciplina não é uma coisa confortável. Nós vamos precisar todos os dias, treinando, tentando ajustar para que a gente consiga, pouco a pouco, e subindo nesse processo. O respeito. Quando um jogador, quem já viu aí na luta, aqueles jogadores que se encontram nessa acontece, aqueles que ficam ofendendo ali, né? A gente sabe que parte daquilo é um teatro, né? A gente sabe que parte daquilo ali é parte do show. Parte do show, para engajar. Mas quando a gente vê jogadores sabendo se respeitar, usando as regras do jogo, fazendo ali dentro daquilo que foi determinado pelo juiz, pelas regras do esporte, é bonito de ver quantas vezes acabaram lutas que a gente viu os esportistas se abraçarem, comemorarem uma vitória do outro. Isso é muito bonito. E quando a gente fala disso, a gente faz comparação com o casamento quando há respeito. Quando há respeito, a gente vai falar disso mais adiante. Quando há respeito, a gente percebe que a coisa vai ficando diferente. E por fim, a perseverança. Ninguém se torna campeão do dia para a noite. Ninguém chega em 28 anos do dia para a noite. Ninguém pode chegar aqui para ministrar. Quem? Meu pai e minha mãe, gente, vão fazer ano que vem, aqui nessa igreja, as bodas de ouro, 50 anos de casada. Eu não aplaudi, mas eu faço 50 anos de casados. Então, assim, quando a gente olha para isso, né, a gente fica pensando, é perseverança. Ninguém constrói um casamento de um dia para o outro. Então, para a gente poder pegar um microfone hoje aqui e poder ministrar para casais, a gente ainda erra muito. E a gente ainda está em processo. Estamos em obra. Se eu pudesse assistir uma camiseta, estamos em obra. Mas a gente precisou chorar muito. Você. Como nós estamos falando de boxe, nós estamos falando que no boxe tem um regulamento. Ninguém sai ali dando porrada de qualquer jeito. Não é verdade? Nós falamos aqui, eu falei agora há pouco do Vanderlei Silva, um exemplo, só para ilustrar aqui. Ele foi eliminado no meio da luta. Por quê? Porque ele não cumpriu as regras do jogo. Ele foi lá, ele achou que ele estava numa luta, que ele era especialista, ele achava que ele estava no MMA, mas ele estava no boxe. O que ele fez? Ele foi lá e deu uma cabeçada. E no boxe não pode, é só porrada. E porradas em certos lugares. Não pode estar abaixo da cintura e tudo mais, não pode dar golpes baixos e tudo mais. Então, assim, existe uma regra.
E o que eu quero dizer? Que nós vamos brigar aqui no casamento. É normal. Agora, é como brigar? Como discutir? Porque senão, todas as discussões tomam uma proporção muito grande. Então, eu vim dizer para vocês que vocês vão brigar. Mas, como brigar? Existe uma linha de discussão para que haja respeito, para que seja cumprido as regras. Então vamos na primeira linha aqui, ó. Respeitar o adversário. Eu sei, com a convivência que eu tenho com a Gisele, a gente vai fazer 14 anos agora, mês que vem, daqui 2 meses, que tem coisas que para ela ferem, machucam. E eu garanto que você também sabe do seu cônjuge. Eu garanto que você já sabe onde que é ali aquela coisa que machuca mais. Então, para que você vai trilhar esse caminho? Para que você vai falar? Se você vai falar só para ferir, só para machucar, então não fala. Ou então, se é uma coisa que precisa ser tratada, procure a forma certa de falar. Veja, o profeta Natan, quando ele foi falar para Davi que ele estava errado, ele não chegou lá para Davi e falou: você está errado porque você pegou a mulher do seu soldado. Não, ele foi lá e deu uma volta, contou para que tenha um efeito. Qual é o seu propósito? Provocar a ira da sua mulher, do seu cônjuge, ou você quer que ele realmente mude a rota, mude de direção? Então você precisa saber falar direito com o cônjuge, né? Então vamos lá, respeitar o adversário, né? Respeitar os limites dos sentimentos, né? Sempre traçando um paralelo com o boxe e com a vida do casal. Olha aqui, ó, respeitar os limites. Os sentimentos não vai ali falando, vomitando coisas que não vai agregar nada, só vai gerar discussões e marcas. Isso a gente vai discorrer no texto ali de Filipenses 2:3 mais para frente. Então não precisa abrir agora, logo a gente vai discutir todos os textos. Uso correto dos golpes. Acabei de falar aqui. Você quer alcançar um objetivo? Você quer que sua esposa mude? Por exemplo, eu não chegava para a Gisele e falava: está faltando dinheiro aqui, agora acabou o dinheiro, não adiantava. Ela não entra com o ouvido e saía. Sabe quando ela começou a entender? Quando eu comecei a sentar com ela no final do mês e falar: amor, vamos aqui, ó. Preciso que você veja as nossas contas. Vamos abrir as contas juntos? Abri a conta lá, saldo, negativo. Aí caiu o pagamento. Opa, aliviou. Só que eu falava assim: que minha conta é uma conta de passagem. Não sei se a sua é assim, mas a minha não. É uma conta de passagem. Ela entra e sai. Entra e sai. Isso é passagem. Entra e sai. Passa aqui, é o dinheiro da luz, da água, do telefone e tudo. Quando você vai ver, já foi. Acabou. Sobrou. Não sobrou. E ela começou a perceber que não tinha dinheiro para gastar. Ela começou a perceber que estava faltando. Aí depois a gente foi organizando nossas contas, ela começou a perceber: ó, sobrou R$200. Opa, já vamos poder comer uma pizza. Irmãos, quantas e quantas vezes eu saí com a Gisele, porque a gente sempre foi de sair com bastante gente, de gostar de receber gente, de ir nas festas com as pessoas, comer pizza, aniversário. E quantas vezes a gente não tinha dinheiro, a gente já estava em casa e falava: mas a gente vai na festa, mas a gente vai comer só tomar um suquinho. Vamos pede uma Coca-Cola. Eu não tenho dinheiro na pizza, eu vou tomar só uma Coca-Cola, a gente divide. Mas a gente vai lá prestigiar. Muitas vezes. Por quê? Porque a gente conseguiu se organizar, né? Falar com gentileza e foco. Seja claro naquilo que você quer falar, né? Isso está em Provérbios 15:1. Rounds e tempo. Olha, isso aqui é importante. Porque se você sabe que você não está no momento certo, e eu costumo falar com a Gisele: amor, não vamos falar disso hoje não, porque minha cabeça está nebulosa, hoje eu estou com um dia cinza. Eu costumo falar isso: hoje o meu dia está cinza. Não fala não. Sabe por quê? Porque senão você vai despertar um pior de mim hoje. Vamos discutir isso amanhã, eu vou estar mais calmo, ou daqui a pouco. Eu saí do meu trabalho, eu tive uma discussão muito ruim hoje, tive um dia pesado, podemos conversar sobre isso? E ela entendeu. Hoje ela já entendeu. Ela sabe que às vezes eu preciso desse tempo. Ela também, quando eu vou falar com ela, às vezes ela não está no dia bom. Imagina, a Gisele, ela recebe demandas ela é psicóloga, então ela recebe demandas de todos os pacientes. Então ela está recebendo, ouvindo coisas duras, o pessoal descarregando um monte de coisa nela. Aí eu chego lá e quero descarregar os problemas do meu trabalho para ela. Aí chega lá: não vamos falar disso hoje não. Vamos falar de outra coisa, eu não quero falar sobre nada hoje.
O que você quer? Amor, vamos falar sobre nada? Vamos assistir um filme, qualquer coisa. Vamos ficar aqui na internet vendo vídeo de piada? Eu e ela adoram fazer isso. É pior que quando a gente não consegue ver junto, um compartilha com o outro ainda. Eu mando pra ela ver depois, ela ri e eu estou rimando depois. Né? Então, fazer pausas para respirar é importante no meio da discussão. Né? Para você conseguir, alguém se identificando, seus irmãos estão se identificando ainda. É importante isso está em Eclesiastes 3:1. Percebe, gente, ó, a luta, o casamento e a palavra. Tudo embasado. Tem base para tudo, queridos. O árbitro intervém. Olha, já aconteceu no nosso casamento de nós passarmos por uma situação muito difícil. E principalmente eu posso dizer sem medo de errar. Para quem tem filhos pequenos, primeiro ano, segundo ano é muito difícil. Muito difícil. A mulher está se adaptando com a rotina do filho. O homem está se adaptando com a chegada do bebê. O corpo da sua mulher já não é só seu, é do bebê. Você já tem uma privação de sono muito difícil. Então o que acontece? A gente começou a discutir tanto, eu e Zé, brigar tanto, que a gente chegou a discutir no momento e aí a gente não falava, mas a gente sabia que o clima era um clima que a gente não estava se suportando mais. A gente não falava porque a gente deu um pacto, mas parecia que nós estávamos caminhando para um divórcio. E aí teve um dia, e eu já falei isso aqui para algumas vezes, para algumas pessoas aqui que fizeram o curso de Família Feliz, que eu cheguei para um amigo que era nossos líderes, nossos mentores, liguei para ele e falei: meu irmão, se você não vir aqui agora, é capaz de ir embora de casa. Isso era umas 8 horas da noite, não, era umas 10 horas da noite num sábado. E por quê? Porque ela simplesmente disse assim: amor, você tá tão chata, a briga está tão pesada, que eu acho que é melhor você ir na casa da tua mãe. Só por causa disso. Eu falei: o dia que eu não for homem suficiente para resolver os problemas da minha casa com a minha mulher, eu prefiro ir embora e a gente não tem mais nada. Ou a gente resolve hoje, ou eu vou embora de verdade. Tem certeza que você quer? Aí ela começou a chorar, eu também chorei. Liguei para o meu amigo, falei: meu irmão, eu preciso que você venha aqui, porque o bicho me pegou. Eu tentei blefar, não funcionou, irmãos. Ela brincou com uma coisa muito séria, porque isso é uma aliança nossa. Eu nunca vou falar sobre isso. E aí, esse amigo veio com 2 filhos e veio nos ajudar, ficou conosco até 3 horas da manhã, dando aconselhamento para nós. E sabe o que ele falou para nós? Ele, o casal, ele e ela, né? Sabe o que ele falou? Tudo que ela me falava. Sabe o que ele falou para ela? Tudo que eu falava para ela. Só que eu precisava de um intermediário, de um árbitro, de um juiz, para colocar ali um papel. E isso está na palavra também, meus irmãos. Quando você tem algo com o teu irmão, chama alguém para se reconciliar, para que ele seja sua testemunha. Converse aos santos. Sabe o que acontece? A gente acha que o irmão é o irmão, lá longe, o irmão da igreja. Não, às vezes é dentro de casa. É você e sua mulher. Então às vezes você precisa de um juiz, um intermediário, né? Saber pedir ajuda. Queridos, não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para ninguém. É melhor você pedir ajuda ou você se separar? Meu Deus, a gente vai se tornando refém. Às vezes, sabe o que acontece, pastor? Às vezes a gente se torna refém dos nossos títulos. Às vezes nós se tornamos refém das aparências. Se tornamos refém dos nossos rótulos. Não, porque eu tenho uma empresa, eu não posso demonstrar fraqueza. Não, porque eu sou líder dos casais, eu sou líder de um pequeno grupo. Não, porque eu sou pastor. Não, porque eu sou missionária. E aí a gente começa a se tornar refém disso, dessas coisas, e não se preocupa com o que de fato é importante, que é a nossa família, o nosso cônjuge. Vamos continuar. Vitória técnica, né? Vitória pela técnica. Então assim, vamos lá. Você vai pontuando. Vitória pela técnica. Não é quem fala mais alto, é quem tem o motivo certo. Não é quem bate mais forte. Porque você já viu lutadores que dão porrada forte, mas tem um que dá 1, 2, 3, ele vai só somando ponto. Só somando ponto. Aí você fala: nossa, o outro está arrebentado, mas o outro está normal.
normalzinho. E o normalzinho perdeu. Ué, como assim? Não, porque ele não soube bater. Só deu 3 golpes, machucou, mas não foi certeiro. Então é importante, quando você for discutir, é buscar um entendimento. Não é tentar vencer, como o pastor falou, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Não é verdade? É importante a gente buscar a felicidade. Então não é importante você só sempre ter razão. Tem muitas e muitas vezes que eu falo, agora a gente tem que engolir um sapo com as pernas abertas. É diferente ainda, né? Não é só um sapo, é o sapo com as pernas abertas, que desce arranhando assim ainda. Eu falo assim, por quê? Porque é importante a gente buscar a felicidade. Muito bem, você acha isso? Tá bom, né? Graças a Deus, aleluia. Vamos lá, tá tudo certo. E aí a gente percebe, vai caminhando, vai melhorando, vai ajustando, né? Vamos para o próximo tópico. Então a gente vai começar agora aqui, irmãos, bem rapidamente, 5 passos. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui muito seguramente, porque nós passamos por esses 5 passos aqui e a gente pode dizer para vocês que isso aqui funciona não só por causa da nossa casa e também porque está baseado na palavra de Deus, mas porque nós ouvimos tantos casamentos que conseguiram. Peraí, eu estou no passo 3 aqui, eu estou tropeçando, mas pelo menos esses 5 passos a gente ajustar, a gente pode garantir para vocês que essa comunicação nessa casa vai melhorar. E a gente vai começar aqui esse passo pelo respeito ao adversário, que a gente falou ali, né? Quando você percebe que a outra pessoa respeita você. Então, respeitar os limites do outro, evitar golpes baixos. Numa luta, o golpe baixo é desclassificação. Então, tem hora que você comete um golpe baixo no seu casamento, uma palavra muito maldita, né? Um posicionamento muito ruim da tua comunicação, que você, dali para frente, o que você falou acabou, foi desclassificado. Você pode falar o que você quiser, cantar uma canção, vir com os violinos, nada vai funcionar. Por quê? Porque você já foi desclassificado nessa noite, meu querido. Só para te avisar. Então, evitar golpes baixos, palavras que ferem ou humilham. A humildade preserva o vínculo emocional. A empatia ativa a sensibilidade. Isso aqui é estudo, tá, irmãos? A empatia, quando eu tenho empatia com o outro, ela ativa no cérebro da outra pessoa a sensibilidade, a predisposição da outra pessoa em ouvir e promove conexão. Isso acontece com o nosso cérebro. Quando a gente sente que a outra pessoa tem empatia com você. Tem dia que o Jorge fala assim pra mim: amor, não quero que você pregue pra mim hoje. Eu estou só desabafando. Então tem hora que você quiser porque a palavra de Deus, não, hoje é só para ter empatia. Só falar assim: ô amor, foi difícil, né? Quer um chazinho? Só, às vezes a gente só precisa ter empatia. A empatia está promovendo tudo isso, irmãos. Então às vezes é tão difícil. Eu vou dizer, sabe por que é tão difícil? Porque muitos de nós não tivemos empatia. Crescemos num lar, crescemos numa sociedade, tivemos modelos parentais de pai, mãe, família, muitas vezes, que não tinha muito isso, né? Essa coisa da empatia, sentar para conversar. Isso a gente vê nos filmes, né? Então, quando você tinha uma cultura que não permitia isso. Então, é muito difícil você desenvolver uma coisa que você não recebeu. É muito difícil você aplicar com a sua mulher, com o seu marido, uma coisa que você não recebeu. E aí, quando a gente descobre o porquê das coisas, a gente começa a pensar: poxa, peraí, não é só para ser bonitinho, eu preciso ser inteligente, inclusive. Porque se eu sei ter empatia, ativa a sensibilidade da outra pessoa, ativa a predisposição da outra pessoa para ouvir e promove conexão entre nós. Uma vez que o casal está conectado, as coisas fluem. Então, funciona. Fala que o respeito libera ocitocina e o hormônio do vínculo, o hormônio do vínculo. Em Filipenses capítulo 2, verso 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, quando a gente entende isso, o problema é quando a gente vai com a razão, né? A gente vai com a razão para outra pessoa, e aí é eu que sei, porque a minha família que sabe, porque eu que tenho o argumento certo, porque eu li, porque eu sei, porque Deus, porque ele, e aí a gente já sempre com a razão, né? E eu tinha um problema sério de estar com a razão, irmãos, porque o Jorge já se convertiu. E aí, há pouco tempo, eu achava que eu era a crentinha de Jesus, né? Eu achava que eu era a sabedora, a primeira aluna da escola dominical.
A Gisele só faltava Recebi medalha de escola. a auréola e as asas para voar. Já Era quase um anjo. Ia ser arrebatada. Aí o que aconteceu? Eu aprendi a pedir desculpa com o Jorge. E a Bíblia diz assim: considere o outro superior a você. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu comecei a olhar para o Jorge e pensar: deixa esse homem ser o seu sacerdote. Deixa ele ser líder na sua vida. E se ele não está sendo um bom líder, eu preciso ser a edificadora que torna ele um bom líder. Então, de qualquer modo, eu preciso ser autorresponsável. Autorresponsabilidade emocional é parar de transferir para o outro. Então, eu preciso tornar o meu marido o líder que eu espero que ele seja. Eu preciso tornar ele o sacerdote que eu espero que ele seja. Eu preciso orar por ele e elevá-lo. Então, ao invés de ficar, você não é, você não faz. Aí você pega um pezinho assim, esmaga, que nem uma barata. O que acontece? Ele nunca vai ser. A sua mulher nunca vai ser. Porque você diz, você é isso, você não faz, você não vai, você não acontece, você não. Agora, quando você começa a elevar, fazer com o outro seja, aí você assume e entender o seu papel. Então, a sua citocina aqui, ela é liberada quando a gente faz isso pelo outro. Quando a gente permite que o outro brilhe do seu lado. E a gente começa a entender que isso acontece quando você considera o outro superior. Deus, o Senhor me deu esse marido, eu preciso aprender com ele. Aí eu começo a ouvir de verdade. Não é ouvir para me defender, ouvir preparando um argumento, porque agora eu vou dar uma maneira que ele está esperando. Não, eu preciso ouvir para dizer: meu Deus, o Senhor está me ensinando a compreender. Vamos para o 2. Uso correto dos golpes, que a gente falou há pouco, só para a gente destrinchar. Falar com clareza e foco. Respeitar o limite do outro. Gente, é você saber o que você vai dizer. Como eu falei agora há pouco, Natan tinha todo motivo para chegar, ele era amigo de Davi. Ele tinha todos os argumentos, ele era o profeta. Ele poderia chegar lá e dizer: olha, você foi lá, armou uma arapuca para pegar um soldado e colocou ele na linha de frente para você pegar a mulher dele. Você não percebeu que você pecou? Mas não, ele começa a contar uma história, ele dá uma volta. Não é? Todo mundo conhece essa história, né? Então assim, ele dá uma volta. Para quê? Por que ele deu essa volta? Porque ele queria alcançar um objetivo, um foco. A contrição do coração de Davi. Ele queria que o Davi tivesse arrependimento verdadeiro. Por que você vai bater? Por que você vai falar coisas duras? Se isso não vai mudar o outro. Eu poderia chegar para Isé, quantas vezes eu vi a nossa conta. A gente teve que fazer empréstimo, pagar um monte de cartão de crédito. Eu pegava empréstimo e pagava outro empréstimo. A Isé era assim, ela não podia ter nome sujo. E quando eu conheci a Isé, na semana do casamento, ela me fez uma pergunta que foi muito difícil, gente. Não tenho vergonha nenhuma de expor. Ela chegou e falou assim: amor, no nosso casamento, qual é o seu maior medo? Eu falei: amor, a grande verdade é que você não sabe o que é pagar a conta. Você nunca pagou uma conta na vida. E eu tenho medo porque eu vou precisar de você, financeiramente. E isso vai doer em você. Ela teve uma grande... E qual foi nos 2 primeiros anos? Todo mundo fala que a lua de mel é maravilhoso. Os 2 primeiros anos foi a lua de fel, gente. Foi duro. Dureza. Foi muito difícil. Muito mesmo. E só um exemplo rápido de ontem, que a gente foi comer na casa de um casal e que a gente aprendeu muito com eles, e a gente gosta muito de aprender com as pessoas, que é essa questão da educação financeira. Gente, um casal que tem condição financeira tranquilo, para viver muito bem, e ele simplesmente estava ensinando o filho dele lá, precisava vender água lá no parque, né? E o menino todo empolgado vendendo água, juntando o dinheirinho dele, a menina também vendendo semijoias e tal. Eles não precisam. Os pais deles disseram assim para a gente: nós estamos ensinando para eles educação financeira. Eu quero que eles aprendam quanto que custa o euro, eu quero que eles saibam quanto é difícil ter o cliente, eu quero que eles façam uma gestão desse dinheirinho aqui. Mesmo a gente vai comprar as coisas para eles, mas algumas coisas a gente vai pedir para que eles comprem o dinheirinho deles. E a gente saiu dali impactada. Eu falei: gente, olha que coisa incrível. Essas crianças vão chegar no casamento e não vai dar um trabalho para o Jorge. Olha, e assertividade não é diferença. Porque às vezes você pode dizer assim: não vou falar, porque vou fingir que nada aconteceu. Só que no fundo aconteceu. Então, você respeitar o outro não significa que você não vai dizer, mas é como dizer, com amor e equilíbrio entre a firmeza e a gentileza. Então é importante você ser gentil com tudo isso. Por quê? Porque a comunicação, e aí se você ver qualquer tipo de palestra sobre comunicação, uma comunicação agressiva fecha a escuta. Fecha. A
pessoa já não te ouve. Eu tinha essa dificuldade, confesso para vocês. Eu tinha essa dificuldade, não só no casamento, no trabalho. A Gisele falava: amor, você é muito duro com as palavras. Ainda que você estava certo na hora que você falou para o cara que ele não trabalha direito, você falou: pronto, o cara não te ouve mais. Você podia até ter razão, mas na hora que você falou: cara, você não está trabalhando direito, aí o cara não vai te ouvir mais. É aquela velha história do golpe, né? O ponto é o golpe que não pontua. Exato. O golpe doeu, mas não pontuou. Então é importante você falar com empatia, com raciocínio. Olha, isso olha o que está escrito aqui, ó: comunicação agressiva fecha a escuta. A calma ativa a empatia, raciocínio e reduz a reatividade emocional. Olha, recentemente eu ouvi um comunicador falando que ele estava falando, tentando convencer o outro dos argumentos e tal, e ele fez uma coisa, o que estava ouvindo não concordava com nada, visivelmente não estava concordando. Só que ele falou assim: eu concordo com você em alguns pontos, mas você permite eu falar algumas coisas diferentes de você? Olha que diferença. A pessoa já se constrange, porque ele já ativou na outra pessoa a possibilidade de dizer: sim, eu posso. Quando você fala eu posso, ele desarmou o cara. Agora eu posso falar, agora eu posso dizer o que eu quero. E ele falou: olha, eu discordo de você nisso, por causa disso. E o outro cara foi: é verdade, né? Foi repensando. Então no casamento é a mesma coisa. Não adianta você chegar lá e dizer tudo de uma vez, vomitar um monte de coisa. Você precisa saber falar, né? Para que seja realmente alcançado o objetivo. E Provérbios 15:1 fala: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Meu Deus, o pessoal está estudando, falando de temas, né? Falando de comunicação na sociedade. O que mais fala é isso agora, e está na palavra de Deus, Provérbios 15. Amém? Vamos para o próximo tópico. Falando nessa questão da calma, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: ó, você já viu na sua vida alguém ficar calmo porque alguém disse: fica calmo? Ninguém se acalma quando você não fica calmo, né? Então a gente tem que lembrar disso, porque quando a gente quer que alguém se acalma, em vez de você virar e dizer: fica calma, aí a pessoa não se acalma. Então a gente precisa pensar que a palavra branda acalma o furor, lembra do acolhimento. Você quer que a pessoa se acalme? Você olha para ela e fala: é verdade. Ou então você olha para ela e fala assim: eu imagino. Técnica de psicólogo. E a técnica de advogados, viu? Advogados usam isso. Quando eles começam a perder no argumento, um advogado falou isso para nós. Quando eles estão com o argumento fraco, eles começam a gritar para tentar convencer o jurado no grito. Então há muitos advogados usam essa técnica na comunicação, que começando a gritar e falar mais alto. Então até tem um texto, né? Grite quando o seu argumento é fraco. Se o seu argumento é fraco, você começa a gritar. Ou seja, já saberemos quem está com a razão quando ouvir a gritaria. Então, 3. Houses que tentam fazer pausas e respirar. Se tem uma coisa que a gente precisa entender, é essa questão do tempo. A Bíblia diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita a seu tempo. Não adianta ter a faca. E quantas vezes a gente já atendeu casais, ou nós mesmos na nossa história de vida, que estava com uma faca e um queijo na mão, tinha razão e perdeu ali a razão por causa da forma de falar, porque falou na hora errada. Então é muito importante a gente pensar assim: olha, eu preciso saber a hora, a luta está acontecendo lá, irmãos, e se não tiver os rounds para poder o lutador se preparar, se ali, né, já viu como é que funciona? Tem uns que estão com o supercílio cortado e tem que ir lá passar o gelo, tem que limpar, tem que tomar uma água para ele recuperar a energia e voltar. Então no casamento às vezes é assim, está todo mundo acalorado, no calor da emoção ali, adrenalina liberada. Imagina, se o Jorge é colérico, então o colérico ele está ali, ó. Colérico não erra, gente. Colérico não erra. Então imagina, você está errado, pronto, acabou, ele não vai ouvir. Então assim, então, amor, olha, a gente podia pensar nisso de outro jeito, né? Aí, a gente já não arma a bomba ali, né? Foi combinado que os pastores mostraram aqui. Então é importante a gente pensar que a gente olha para nosso cônjuge, para nossa esposa, para nosso marido, e não vai chegar falando na hora que ele chegou do trabalho. Não vai chegar para sua mulher falando para ela que ela faz tempo que não se arruma, na hora que ela está com o bebê no colo, passando pano na casa com a comida queimando, sabe? Você vai tomar uma chinelada, uma voadora na cabeça ali. Então, assim, é importante esperar a hora certa, é importante pensar no modo certo. Então, quando a gente fala aqui de pausas para respirar,
E no round, na luta, no esporte, isso acontece com um objetivo. No casamento é de igual modo. Então, saber parar e respirar antes de reagir é sinal de maturidade emocional. Eu não consigo fazer isso, eu preciso pensar, eu estou imaturo emocionalmente. E como que vem a maturidade? Treino. Eu preciso treinar, eu preciso respirar fundo, eu preciso pensar na melhor resposta, eu preciso me imaginar dessa semana qual vai ser o melhor dia e marcar uma hora, por que não? Vamos sentar para conversar sobre isso. Eu vou preparar uma refeição e vou usar esse momento. E aí você já ganha na barriga. Já ganha na barriga, por que não? Né? Pega a sua sobremesa preferida e vai, se você terminou de comer a última colherada, e vai te olhar com aquele negócio, ela vai me matar agora. Ela está envenenada esse negócio. Mas às vezes a gente pensa nisso como Esther fez. Queria falar com o rei, prepare-lhe um banquete. Na segunda vez que ela prepara o banquete, que ela vem e traz aquele argumento para o rei, sabe? Então assim, e aí tudo que ela pedisse a rei faria. E às vezes nós temos a baixa habilidade de perceber a hora certa, o jeito certo. Então, respirar profundamente ativa o sistema parasimpático, reduz o cortisol. O cortisol, gente, da raiva, né? Quando você está ali, que é responsável por detonar com todo o seu corpo. Então, reduz o cortisol e reativa o raciocínio racional. Então, quando você permite que isso aconteça, você deixa o outro pensar. Você, inclusive, começa a pensar melhor. Então, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo e propósito para todo o propósito debaixo do céu. Então, nós vamos começar a precisar respeitar tempo e hora, a forma de falar, o tempo e a hora. Isso determina completamente a nossa comunicação. Não é só o que eu digo, é quando eu digo e como eu digo. Quarto tópico, a gente está caminhando para o fim. Intervenção de um árbitro, saber pedir ajuda. Você já viu lutas que o próprio lutador ali, no meio da luta, ele já fala: peraí, não aguento mais, apanhei demais. Acontece muito isso, né? Às vezes no meio da luta ele já tomou uma e ainda o juiz não conseguiu interpretar se ele está na luta ou não, ele já para, que eu não aguento mais. Está apanhando muito, né? Isso é importante no casamento também. A gente está sofrendo. Muitos de nós estão sofrendo calados. Eu costumo dar um exemplo que parece uma árvore que já morreu, mas ela não caiu porque ela é uma árvore, ela está em pé. Ela já não dá mais frutos, ela já não cresce mais ramos, ela não cresce mais folhas, mas ela está lá de pé. Parece que está viva, mas está morta. Por quê? Porque é fazer de conta que está tudo bem e não está nada bem. Então é importante a gente saber pedir ajuda. Nós temos só no mês de setembro, que foi o mês contra o suicídio, o combate ao suicídio, nós falamos exaustivamente aqui, né? Pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda. E no casamento não é diferente. Nós precisamos pedir ajuda. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por lutas e que você não consegue alcançar o coração, nós chegamos no momento que a Gisele falava A, eu entendia B. Eu falava B, ela entendia C. E a gente não conseguia conversar. E era por coisas pequenas, viu, gente? Não estou falando aqui só coisas mais graves, finanças, essas coisas que abalam o casamento. Nós discutimos, sabe por quê? Lavar a louça. Nós discutimos por limpeza de casa. A primeira coisa que ele fez em Portugal foi comprar uma louça. Já acabei, essa aqui não vai brigar mais. Essa não briga mais, lava a louça não tem mais isso ali. Mas assim, a gente brigava por coisas tão pequenas. E olha, de gente cogitar a divorciar por coisas pequenas. Não tinha traição, não tinha nada. Era simplesmente coisas pequenas. Então é importante a gente buscar ajuda. Olha como está lá, buscar ajuda é um sinal de sabedoria, não de fraqueza. Um conselheiro pode ajudar a reorganizar o diálogo. Então ele age como se fosse. Porque assim, ó, queridos, a gente age, claro, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a Bíblia nos orienta, mas o Espírito Santo habita em quem? Em nós. Então por que a gente não vai pedir ajuda para o irmão que você considera que é um irmão espiritual, que é um irmão de Deus, que você confia, que ele não vai compartilhar com ninguém os seus problemas? Então se você não tem essa pessoa, comece a orar a Deus. Fala, gente, eu preciso ter um amigo. Eu preciso ter alguém que eu possa confiar e compartilhar minhas lutas, os meus desafios, as minhas dificuldades. Tem alguém que eu possa pegar e ligar 10 horas da noite. Tem alguém que possa ligar meia-noite para abrir meu portão, minha porta. Tem alguém que você possa ligar e dizer: eu preciso de ajuda. Eu estou precisando de alguém. Pode vir aqui.
Pode ver aqui, o cara fala, Jorge, eu estou com 2 filhos. O que eu faço com esses 2? Cara, eu dou videogame para ele, eu peço um lanche para eles, eu peço pizza, eu peço qualquer coisa, mas vem para cá. Eu preciso de você. Se você não vir aqui hoje, é capaz de ir embora de casa. Então é importante você ter alguém que você possa inclinar a cabeça, né? E o cérebro é social. Os neurônios, tem o neurônio do espelho, viu gente? O neurônio do espelho é algo que a neuroplasticidade, olha que palavra difícil, mostra que o apoio humano ajuda a reprogramar os padrões emocionais. O nosso cérebro, ele não é rígido. Ele não é rígido. Apesar que muitas vezes a gente é cabeça dura demais. Mas o nosso cérebro não é rígido. Então, se você pede ajuda, está disposto, a questão muitas vezes é como nós estamos, né? Será que a gente está disposto a ouvir, a tomar? Será que você está disposto a tomar umas porradas com palavras do seu amigo? Porque foi duro ele falar algumas coisas para mim. Não foi fácil. Ele chegar lá na minha casa e falar, você está errado nisso, nisso e nisso. Cara, ele chegou a falar para mim, cara, como você está chato, meu. Falou desse jeito. Eu falei, cara, você tá um nojo. Doeu. Porque ele é meu melhor amigo. Eu falei, cara, você tem razão. Na hora eu já comecei a chorar. Amor, me perdoa. Como eu estou chato. E às vezes você tem que reconhecer isso. Você está azedo. Meu Deus. E aí você tem que pedir ajuda para alguém. E olha, isso não é para quê? Para reprogramar. Para reprogramar e mudar os padrões emocionais. Provérbios 15:22 diz: onde não há conselho, frustrar os seus projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelece. Nós precisamos ouvir pessoas. Deus criou isso de propósito, para que a gente pudesse se relacionar, conviver com as pessoas. E o quinto e último, irmãos, a pontuação. Como enfim pontuar para levar o cinturão do boxe. Desde que a gente não achou um cinturão, até procurei, não tinha, mas não achei. Vamos levar esse cinturão para casa hoje, pensando como a gente vai pontuar no nosso casamento, na comunicação. Então, quando a gente fala de pontuar de verdade, ter uma comunicação assertiva, eficaz, eficiente. Então, eu tenho um objetivo que me comunico. E o objetivo não é ganhar o ego massageado. O objetivo não é ser melhor, porque na pluralidade do casamento, o casamento é plural, você não ganha quando você foi melhor. Na pluralidade do casamento, você ganha quando vocês conseguem estar em sintonia. Eu só ganho quando nós dois conseguimos acertar o passo. A gente acerta o passo, então eu estou ganhando. Se eu sair na frente, eu estou achando que eu estou ganhando, mas eu não estou ganhando. Então, quando a gente fala aqui, olha, buscar entendimento, pontuação e vitória, buscar entendimento, não vencer. Você busca entender outra pessoa. Sabe o que eu descobri sobre o Jorge? Que para ele, aquele processo do puerpério, meu marido viveu o puerpério pior que eu, gente. Por quê? Porque a privação do sono é a pior prova, é o pior deserto que o Jorge pode passar na vida dele. Por quê? Porque cada pessoa é de um jeito. E eu sou noturna, eu posso dormir poucas horas. Eu falo, elétrica, vamos lá, vamos fazer. Da 10 horas da noite, o Jorge está com a bateria apagando assim, ó. Eu falo, amor, vamos lá fazer alguma coisa. Ele sai, doido, vamos dormir. E aí, eu sou com fome, gente. Eu com fome, eu fico nervosa, fico leão. Então, assim, se a gente passar fome, não vamos passar em nome de Jesus. Talvez fosse o meu pior deserto. Agora, para o Jorge, foi um período muito difícil. A privação de sono deixava ele muito à flor da pele. E tem mais, o trabalho dele era mais exaustivo que o meu. Ele tinha muita dificuldade com essa questão, porque além da privação de sono, ele tinha uma jornada de trabalho muito grande. Então ele tinha que ser o provedor, aquela responsabilidade de trazer o dinheiro, de pagar as contas. E aí, às vezes eu queria que ele me entendesse, eu precisei entender, buscar entendimento ao invés de vencer. O circuito da cabeça dele, como é que funciona? Eu preciso entender qual é a emoção que existe por trás do comportamento. Antes, tá gritando, tá nervosa, tá estressado, nossa, tá chato, tá chata. Qual é a emoção? Faça essa pergunta no tirão da sua casa, a você mesmo, quando você estiver olhando. Se você estiver olhando, se a sua mulher estiver olhando muito para você essa semana, vai saber que ela está fazendo essa pergunta. Qual que é a emoção por trás desse comportamento? Né? E daqui a pouco vai começar alguém a olhar para você, o que foi? É uma palestra. Então, procure saber isso. Qual é a emoção que está por trás do comportamento dele hoje?
Qual é a emoção que está por trás? Quando a gente descobre isso, a gente consegue desenvolver empatia. Quando a gente descobre isso, a gente usa técnicas que pontuam melhor. Então, no ringue do amor, a vitória pertence a quem compreende e não a quem domina. O amor maduro, ele equilibra a emoção e a razão. Gratidão e perdão fortalecem circuitos de prazer e apego. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 e 5, diz: o amor é paciente, é benigno, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Nós precisamos decidir pontuar no nosso casamento. Nós precisamos decidir se comunicar para a gente alinhar o passo. Não se comunicar para vencer, não se comunicar para ver quem é o mais certo. E aí, para finalizar, o último slide aqui, nós colocamos aqui as regras de ouro que a gente criou para a nossa casa. Por quê? Porque diante de tudo isso que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, de tantas brigas, de tantas dificuldades, nós fomos, irmãos, e isso é uma dica que a gente pode dar para vocês aqui, que vale milhões. Tenha um coração ensinável. Tanto eu quanto o Jorge, a gente teve que se submeter e dizer: Deus, me ensina. E eu precisei começar a aprender com ele e ele comigo. Então, tenha um coração ensinável. De todas as coisas que a gente aprendeu, essa foi um ensinamento incrível que nós aprendemos em uma ministração de casais. Estabeleçam para a casa de vocês regras de ouro, como os 10 mandamentos, que não podem ser ultrapassadas. Essas linhas aqui na nossa casa não podem ser ultrapassadas. E se um de nós pisa falso, um vai lembrar do outro: opa, essa regra aí não pode ser ultrapassada. O Jorge vai falar 5 primeiras e depois eu vou falar as outras 5. Olha, como a Isabel falou, nós aprendemos isso no curso de noivos. Nós nem éramos casados, nós estávamos sendo preparados para o casamento, e ela falou: cria, anota e coloca num lugar que você pode revisitar as regras de ouro, porque qualquer coisa você pode dizer: ó, você não está cumprindo a regra de ouro, ó, você precisa mudar nisso. É importante. Então, uma dica que nós queremos deixar para vocês aqui é: se você não tem essas regras na sua casa, você tem a grande oportunidade de criar a partir de hoje as regras de ouro. Mas essas regras de ouro não necessariamente precisam ser as de vocês. Vocês podem criar a regra de vocês, porque de repente a sua história de vida, aquilo que te fez homem e mulher hoje, é diferente do que fez eu e a Gisele. Então, você deve criar a regra de ouro dentro da sua casa. Por exemplo, direção de Deus. Nós não pegamos um avião aventureiros e viemos aqui para Portugal aleatoriamente, falamos: não, porque nós queremos Portugal. Nós nos preparamos, nós oramos, nós consagramos. Foi o profeta quase dizendo: vai embora, vocês não estão mais aqui. Foi uma profeta lá em casa dizendo: olha, vocês precisam viajar, é o tempo de vocês para o lugar. E a gente orava, porque a gente estava gostoso lá no Brasil, estava bom. Meu sogro está aqui, que não deixa mentir. Ele de vez em quando subia lá no escritório onde eu trabalhava, lá em casa mesmo. Ele falou assim: rapaz, você vai para Portugal mesmo? Você tem razão? Você tem certeza? Estava tão bom. Então é direção de Deus. O diálogo brando, conversar é importante. A gente conversa sobre tudo, como a missionária Ana falou, conversar sobre tudo. Ser amigo, né? Unidade, façam juntos. E esse era o motivo pelo qual nós estávamos brigando. Sabe o que acontece? Eu olhava para ela, eu sentia que ela estava cansada. Ela olhava para mim e ela sentia que eu estava cansado. Só que ela fazia uma coisa e eu fazia outra. E aí esse casal, resumidamente, naquela briga que eu falei para vocês, sabe o que ele falou para nós? Façam juntos. Você está fazendo comida? Você fica ali do lado dele, porque eu gosto mais de cozinhar. Então ela falou assim: fica ali do lado dele. Aí na hora que ela for lavar a louça, você fica do lado dela. Não é que você está fazendo nada, mas a gente está junto. Estão fazendo junto. Mas você vai secando a louça, mas você já está fazendo coisas simples. A gente foi aumentando a conexão à medida que a gente foi fazendo isso. Começar a fazer as coisas juntos. E tinha uma questão também: a gente sempre achava que o outro fazia menos. Porque você está fazendo isso e o outro está fazendo. Então eu achava que não, mas cozinhar é mais difícil que limpar, limpar é mais difícil do que cozinhar. Aí ele falou assim: ó, eles viraram para nós, identificaram ali, Deus deu sabedoria para eles naquela noite, e eles disseram assim: façam juntos. E aí eu comecei a ajudar o Jorge a cozinhar e ele começou a me ajudar a limpar. Aí ele começou a ver como é difícil limpar e eu comecei a ver como é difícil cozinhar. Aí ele aprendeu mais a limpar e eu aprendi mais a cozinhar. E olha que interessante, além da gente desenvolver melhor a conexão, porque nós estávamos fazendo as coisas mais juntos, acabávamos se divertindo, conversando mais, a gente também ficava cansado juntos. Então a gente terminava o trabalho juntos e aí a gente ia descansar junto. Não tinha um no sofá e o outro sofrendo na pia.
Não tinha, sabe? Então começou essa coisa de vamos dar bem do Miguel, todo mundo pro lado de cá, agora todo mundo pro lado de lá, agora todo mundo pra cá. E assim, funcionou. Eu gosto tanto dessa parte de fazer junto, que quando eu vou no mecânico, quando eu quero ir no barbeiro, eu quero que ela vá comigo, eu quero ficar o tempo todo com ela. Fala, vamos junto, não, amor, mas você vai no barbeiro. Eu falei, não, eu gosto que você vai comigo. Eu gosto de ela, não. Então assim, vamos lá, respeito. Respeito, queridos, é falar não coisas torpes, palavrões, gritarias, né? Nossa regra de ouro a gente nunca quebrou, nunca. Falar coisas que ofendem, falar palavrões, coisas horríveis, né? E a gente eu falo isso sem medo de errar. Quando a gente começa a ofender o cônjuge, quando começa a ter palavrões, é porque já acabou o respeito. E quando acabou o respeito é muito difícil, porque é igual uma taça de cristal. Para quebrar é muito fácil. Vai decolar tudo, só que é muito difícil. E se tem um motivo pelo qual nosso casamento sobreviveu nesses primeiros 4 anos de casado, são 14 anos juntos, mas os primeiros 4 anos de casado, se teve um motivo pelo qual nosso casamento sobreviveu, mesmo diante de todas as crises que a gente contou aqui, é porque muitas dessas regras de ouro nós já tínhamos aprendido. A gente não se ofendia, a gente não perdia o respeito, a gente não tinha gritaria, a gente não falava palavrões. Então, essas coisas ajudavam a gente a se sustentar até que Deus curasse as outras. Então, olhem para essas regras aqui, começa olhando, tenho essa, mas tenho essa. Eu estou me segurando nessa aqui porque Deus vai fazer a outra. Né? O trabalho, gente, é não ter preguiça. Não pode ter preguiça. E muitas vezes nós ouvimos, principalmente quando a mulher é do lar, ela, não, mas eu não trabalho. Olha, eu posso falar aqui, viu, irmãos? A mulher trabalha muito, não trabalha pouco, né? Trabalha muito dentro de casa, demais. Nunca mais diga isso, né? Nunca mais diga isso. Não, eu não trabalho, não. Eu trabalho em casa, e muito. É cuidando do filho, é cuidando da... E eu comecei a perceber, sabe quando? Quando eu mudei meu escritório para dentro de casa. Foi a melhor coisa. Que eu via que eu não parava. Ela não parava, eu passava pano. E eu aproveitava, eu exagerava. Eu passava por ele assim, para exagerar um pouquinho, ele perguntou. Mas então, assim, ó, não ter preguiça. É um motivo dos casais hoje tem muito homem também que está se perdendo nessa questão do trabalho. É importante a gente alertar isso. A gente tem muitos casais no qual o homem não perdeu a profissão, ele se perdeu. E às vezes a mulher ganha mais do que ele. E ele deixou, entre aspas, ele pensa na cabeça dele, que ele deixou de ser um mantenedor. Só que quando ele pensa que o mantenedor é só trazer um recurso, mas ele é um mantenedor espiritual, ele é o sacerdote, atrair a presença de Deus para casa. Isso é trabalho. Você precisa assumir o seu papel, cada um no seu lugar. Trabalho dentro e fora de casa, né? Só me falando como da preguiça. A gente tem que olhar para a nossa casa e falar assim, ó, precisamos trabalhar. E é isso mesmo, amor, trabalhar em casa, trabalhar fora de casa e descansar juntos, isso é bênção, né? Às vezes vai bater a preguiça, a gente não trabalha quando está com vontade, a gente trabalha porque precisa. E isso tem que ser um valor. E valor a gente imprime. Não é que não está com vontade, não, Senhor. Eu não estou com vontade, mas eu vou assim mesmo. E o 6º ponto aqui é a transparência. A gente sempre colocou, sem mentira. Porque no começo do casamento eu queria esconder dentro do negócio que eu comprei, aí queria esconder dentro do negócio. Então, transparência, sabe? Olha, eu fui lá, esse negócio eu estou chegando, já ficar irritado, estou chegando. Tipo, não, amor, falta 30 minutos para eu chegar, tá bom? Aí ele já ensinou. E é isso, é transparência para cada uma das coisas. Por quê? Porque a gente vai ter uma confiança plena no outro, seja lá qual que for. A questão da resolutividade, a gente diz São Miguel. Nós somos uma família que o quê? É ele que resolve os problemas. A gente não quer um negócio de ficar fazendo culto do problema. Porque é isso, mas você viu o que você foi? Mas você viu o que aconteceu? Peraí, onde a gente quer chegar? Resolutividade. Então vamos resolver logo para a gente dormir. Vamos resolver logo para a gente poder pagar essa conta. Vamos resolver. Então, irmãos, foco na solução. Para de fazer aquele culto, fazer uma fogueira e fica lá, os índios de novo, né? Não, para de fazer fogueira do problema. Resolutividade. Foco na solução. Então você não vai ofender a pessoa, né? Você vai focar no problema. Não, porque você fez isso, não. A gente precisa melhorar isso para chegar aqui. Resolutividade. O 8º ponto, diversão. A gente tem que se divertir junto. Mas só trabalha, só corre, não faz nada junto, não se diverte, não dá uma risada, não assiste um filme, não tem um tempo de comunhão, não vai dar certo, não tem combustível. A gente precisa se divertir, precisa ter um tempo para dar uma voltinha no shopping, para escutar as árvores cantarem num parque. Não sei de que maneira você se diverte com a sua mulher.
Se você não sabe, descubra. Porque se vocês não estão se divertindo juntos, a gasolina do carro vai acabar. Toda semana eu tenho saído com algum homem aqui para tomar um café, né? Esperou o convitinho do irmão aí que falou que ia tomar um café comigo essa semana, mas não ligou, né? Então, eu cheguei para Israel e falei, posso tomar um café com você? Eu queria tomar só com você. Vamos tomar um café juntos? Aí a gente foi tomar café e foi tão bom que a gente riu, ela ficou brava, eu fiquei bravo, a gente chorou, a gente se abraçou. Até chorei na cafeteria. Chorou. Eu falei, meu Deus, eu estou querendo tomar café com os meninos, mas a pessoa que está querendo tomar café comigo não sai para tomar café. Quer dizer, permissão. Mas isso não é um desabafo seu, isso é uma acusação para mim. É coisa de chorar. Aí daqui a pouco ele não, é verdade. Aí daqui a pouco ele tá bom, então vamos caminhar para você desabafar. Aí a gente foi caminhar, uma hora de caminhada. Aí ele. Eu ia falar e ela não terminei. Eu falei, meu Deus, continua. E pra gente, uma hora de caminhada, a gente desabafou em tudo. Aí ele. Tá feliz agora, meu irmão? Aí eu beijo dele. A semana foi uma maravilha, gente. Então, assim, perdão. Para com esse negócio de ficar uma semana sem falar com a mulher. Para com esse negócio de 3 dias sem falar com o seu marido. Gente, perdoa na hora em nome de Jesus. Você gostaria o Miguel falou para mim, você gostaria, mãe, que eu fizesse isso com você? Então, às vezes, a gente precisa pensar nisso. Perdoa, irmão. A Bíblia diz que o Senhor nos perdoa com a mesma medida que nós perdoamos os outros. Então, repensa quando você não quer perdoar. Perdoa. Tem hora que você está olhando ali, meu Deus, mas porque tinha que ter pensado, amém, perdoa, vamos para o próximo capítulo, vamos avançar, vamos decidir crescer. Perdoa rápido, para de perder tempo, né? E último ponto, gratidão. Essa foi um dos maiores milagres que Deus fez na minha vida, porque eu reclamava, porque eu queria tudo muito perfeito. Eu queria tudo assim, bonito, eu queria tudo muito arrumado, eu queria tudo muito. E aí, chegou uma hora que o Jorge falou assim, amor, eu não consigo ser esse homem, eu não consigo te dar tudo isso que você quer. E aí, isso tem a ver, gente, com coisas nossas internas. A gente precisa olhar para nós mesmos e falar assim, meu Deus, eu preciso de cura. E cada um precisa olhar para dentro e dizer assim, para de olhar para o marido, ele precisa disso. Não, eu preciso disso. E ele, mesma coisa. E o que aconteceu ali foi que o Senhor, o Espírito Santo falou comigo, e o Jorge disse aquilo para mim, eu não consigo ser esse homem, eu me sinto horrível quando você fala assim, e numa madrugada o Senhor me visitou. O Senhor me visitou a respeito do contentamento, a respeito da gratidão. E eu abri a janela do quarto, eu chorei aquela madrugada, e Deus derramou sobre a minha vida porque eu pedi, e o meu olho sobre a minha casa mudou. Eu já não via essa aula que faltava, eu olhava tudo que bonito que tinha. Então eu não conseguia fazer a organização com todos os potinhos que eu via esse personal organizer fazer, mas eu pegava as caixinhas de sapato e fazia com as caixinhas de sapato que tinha. E depois Deus foi me dando condição de poder fazer com os potinhos organizer. Então assim, faça com o que você tem, agradeça pelo que você tem, aspire coisas melhores, tenha ambição de coisas boas, sim, trabalhe para isso, mas seja grato, porque só quando a gratidão chegou no meu coração que Deus começou a dar. Só quando eu olhei para tudo que eu tinha, tudo que eu tinha como na minha casa, no que a gente fazia, que o Senhor então começou a nos abençoar mais. Então, deixa a gratidão abrir as portas da bênção da sua casa. E por fim, a gente colocou aqui, olha, não casamos um contra o outro, mas sim um com o outro. Então, nesse ringue. Essa frase é para você gravar no seu coração. Você não casou contra, você casou com. Se você casou com o seu cônjuge, não contra ele. Não é uma batalha, não é uma luta, né? Como a gente diz. A gente vai pedir para vocês ficarem de pé agora, irmãos, para a gente orar.